Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. Conosco também, como convidado, o também jornalista Rodrigo Cavalcante. O nosso entrevistado do dia é o secretário da Fazenda, George Santoro. Secretário, seja bem-vindo ao programa Ponte. Muito obrigado, Cícero. Satisfação estar aqui presente com vocês. Satisfação é nossa, secretário. Que avaliação o senhor faz desse período à frente aqui da parte da economia no estado de Alagoas? Período bastante produtivo, Cícero. A gente procurou fazer muitas mudanças no estado, né? Na parte fiscal do estado. Acho que a gestão administrativa do estado evoluiu muito. A situação era ruim quando o senhor entrou? A situação era muito ruim quando eu entrei. O estado tinha um déficit estrutural de mais de 800 milhões de reais. Déficit estrutural é aquele que você não consegue pagar a conta, fica rodando a dívida todo ano, né? E a gente conseguiu, a gente achava que ia demorar uns 3 a 4 anos para extinguir isso, e a gente reduziu esse prazo. Isso foi muito bom para o estado. Hoje o estado tem uma capacidade de investimento com recursos próprios muito boa, reduziu seu endividamento vis-à-vis a sua arrecadação, reduziu em mais de 50%, praticamente 60% de redução de dívida. Foi a maior redução de dívida do país nesse período. E conseguiu montar alguns programas muito importantes, tanto da parte de infraestrutura do estado, que são as duplicações, a construção de hospitais, as CISPs, e do ponto de vista social, a gente conseguiu mais no final do governo, que foi a criação do CRIA, que dá um atendimento para a primeira infância, e agora o último programa, que eu acho que é um programa que vai mudar Alagoas para o futuro, que é o programa Escola 10, agora numa roupagem muito mais robusta, atendendo os jovens, atendendo a quem vai entrar no mercado de trabalho, e ele está paulatinamente entrando nos diversos subprogramas dele, e eu acho que isso vai dar uma repercussão muito grande para o futuro de Alagoas. E qual a fórmula, secretário? O senhor apresenta um quadro, né, desse binômio de necessidade de pagar a dívida e a possibilidade de investimento, né? Ao mesmo tempo que tinha que pagar a dívida, houve um investimento com recurso próprio. Qual foi o principal fator que possibilitou isso? A gente teve uma renegociação da dívida em 2016, muito importante, readequando o indexador da dívida dos estados. Foi um processo doloroso, mas que chegou a bom termo no final. E, ao mesmo tempo, a gente criou uma filosofia no estado que, a cada recurso que sobrava, a gente quitava passivos de curto prazo. Isso ajudou muito a reestruturar a dívida. Hoje, Alagoas é um dos 3 estados que não está mais no regime especial de precatórios, por exemplo. A gente já não paga um percentual da receita em relação a precatórios. A gente paga o que entra de estoque aquele ano a pagar. Então isso é uma evolução muito grande. Para fazer isso, a gente tem que fazer uma reorganização administrativa de Procuradoria, Fazenda e reduzir, recalcular os precatórios. Então a gente reduziu em mais de 50% o valor dos precatórios e com isso a gente conseguiu quitar o precatório muito antes que a maioria dos estados. E isso tem sido dado um resultado muito positivo. Isso é um exemplo, mas a gente fez outras engenharias financeiras, como a questão do Produban, que a gente aproveitou passivos tributários do Produban e quitou a nossa dívida de INSS, Fundo de Garantia do Estado. E eu acredito que nos próximos anos, com os investimentos em andamento e com os contratados, com as concessões, Alagoas pode dobrar seu PIB nos próximos 10 anos. Vamos, Ian. Secretário, a gente vê alguns serviços essenciais sendo privatizados aqui em Alagoas, como a água, como a energia elétrica. Na sua ótica, essas privatizações, elas são positivas para o Estado, economicamente, socialmente? A gente teve muito problema na privatização do setor elétrico, né? Aqui, a CA, o processo de privatização não foi muito estruturado, foi uma liquidação de uma empresa. Diferente de um processo de privatização feito pela concessão do saneamento. Então, a empresa que assumiu o serviço do setor elétrico, ela teve muita dificuldade no início, até porque a privatização da empresa foi uma mera compra, sem indicadores, sem métricas, sem estudo prévio. Foi um mau negócio, secretário? Não foi um mau negócio, mas foi uma transição muito ruim, diria isso. Hoje a empresa já apresenta resultados, já fez investimentos muito importantes para o Estado. Quando eu cheguei aqui, tinha um hotel há 6 meses sem inaugurar, porque não tinha subestação de energia na região norte. Isso não pode acontecer em Alagoas, isso é tratado de desenvolvimento. Hoje isso não acontece mais no estado. Então a gente teve um início de transição ruim. Já no saneamento,
a gente também teve problemas na transição. Sempre vai ter problemas na transição de um modelo para o outro. Mas o projeto foi muito mais estruturado, muito mais pensado. Também levou 4 anos para ser construído. E a gente tem clareza que nós estamos colocando de investimentos no Estado mais de 9 bilhões de reais, com os preços atualizados, vai chegar a 10 bilhões em saneamento e água para as 3 regiões do Estado. Então a gente aprendeu com o erro, está consertando isso. A gente anunciou agora no plano de retomada antecipação do cronograma de investimentos das 3 concessionárias. Por quê? Porque a gente sabe que alguns ativos deterioraram mais rápido do que a gente imaginava entre o estudo inicial e a licitação. E se a gente não antecipar esses investimentos, nós vamos ter problemas. Por exemplo, a gente tem uma barragem do Pratagi, que aparentemente todo mundo acha que é uma barragem estruturada, de concreto, super bacana, mas não é. É uma barragem antiga. Então ela precisa de um investimento mais rápido. Eu não posso esperar. Numa cheia como essa, ela fica numa situação de estresse muito maior se ela fosse uma barragem estruturada, entendeu? Então, esses investimentos, ao longo da história, Alagoas não fez em infraestrutura. Ou fez há 30, 40, 50 anos atrás. O nosso emissário submarino vai passar por uma grande manutenção. Quando a gente fez o projeto, ninguém sabia que no emissário tinham vários problemas ao longo dele. Então a gente só soube depois que a empresa assumiu, no período de transição é feito para isso. Aí redimensiona, coloca um robozinho dentro do cano, anda lá, aí descobre que tem um furo não sei aonde. E aí um trabalho desse exige mergulhador, é um trabalho técnico sofisticado, demora. Aí você tem que reequilibrar as condições do contrato. E aí, para você não ter aumento de tarifa, você tem que fazer um estudo para você conseguir reequilibrar e redimensionar essas situações. Então, num processo de privatização, você tem que estar muito atento. E aí, a agência, a Arsal, que é o nosso caso, é muito importante. Ela foi totalmente remodelada, ainda não está no ideal. A gente está com uma lei que foi recém-aprovada, precisa fazer o concurso público para a Arsal, para ela ter equipes técnicas suficientes para dar conta disso. Porque, pense bem, a Arsal hoje, ela administra contratos de valores muito vultosos e muito grandes. E a gente está também licitando, está previsto no edital, um verificador independente. Seria um terceiro, uma empresa ou uma instituição, que vai verificar os indicadores. Porque a concessão de saneamento, por exemplo, a empresa tem que cumprir 16 indicadores de qualidade. Desde frequência de atendimento de água, a qualidade da água. Então, por exemplo, a água de Maceió, ela tem o pH adequado? Não, ela varia muito de bairro para bairro. Então, isso não vai acontecer numa concessão. Na concessão, o pH vai ser igual em todas as torneiras do estado. Rodrigo, que prazer revê-lo. Prazer, Cícero. Me dando a honra de estar aqui na ponte. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. E aproveitando, secretário, o senhor falou aí desse período de reestruturação fiscal no início do governo. O senhor conseguiu fazer em parte isso, porque o governador Renan Filho segurou também muito as pontas dos vários embates necessários que são necessários. Você tem uma pressão aqui de reajuste, você tem uma pressão de categorias, e agora o senhor está em um novo governo, Paulo Dantas, que vem da Assembleia Legislativa, onde você tem outra cultura, outro nível de pressão. Quando o senhor compara a sua experiência com o Renan e a sua curta experiência com Paulo Dantas, muda alguma coisa no estilo? O nível de comprometimento dele com a gestão fiscal ou a pressão que o senhor está sofrendo é maior do que no governo passado? O governador Paulo tem surpreendido positivamente em todos os sentidos. Primeiro, tem sido muito ágil na tomada de decisão. Tem feito reuniões virtuais usando o Zap, usando mecanismos de teleconferência. Isso ajuda muito na tomada de decisão. De outro, muito pelo contrário, tem sido muito consciencioso em relação a não expandir os gastos. Sabe que qualquer decisão errada, Alagoas é um estado com uma economia muito frágil ainda. A gente não é um estado rico como São Paulo, que se errar, tem como consertar. Alagoas, se errar, para consertar, leva-se anos. Então, ele tem essa clareza. Quando eu entrei na transição para o governo dele, a gente conversou muito sobre isso, está muito consciente disso, está tomando decisões todas nesse sentido. E está dando continuidade aos investimentos, aos projetos que estavam antes. Claro que está colocando novas marcas,
novos projetos, está olhando mais para a área social nesse momento. Mas o Estado hoje tem capacidade de poder fazer esses tipos de projetos, dar esse tipo de atenção. O que no início do governo, como você colocou, Rodrigo, a gente não tinha. No início do governo, a gente mal tinha dinheiro para pagar a folha. A cada folha era uma ginástica para pagar em dia. E sobre o episódio político da sua saída no governo do interregno do Cléber Loureiro, o que de fato aconteceu? Houve uma falha de comunicação? Os palacianos disseram que haviam demandas, que o senhor não atendia. O que é que aconteceu? Rodrigo, a gente está acostumado a lidar com uma relação com o governador. Eu tinha uma relação com o governador Renan Filho. E a gente trabalhava muito com alguns princípios em relação a gastos, prioridade de gastos, né? E a gente focou nisso a gestão inteira. E quando eu fui para o Paulo, está se mantendo isso. Naquele período com o desembargador, quem vem do judiciário não tem a mesma visão de quem está no executivo. É diferente, é normal esse tipo de coisa acontecer. Eu vejo esse episódio como um episódio normal de acontecer no caso de você ter um gestor novo, não acostumado com o dia a dia do executivo, que é muito diferente do judiciário, muito diferente, como você colocou, do legislativo. O executivo exige tomar algumas decisões muito mais duras, muito mais ásperas, e isso exige um preparo para isso. O desembargador assumiu ali, mais ou menos sem saber como é que ia acontecer, de repente, né? Ele não foi preparado para isso, não houve uma preparação. Existe algum atropelo administrativo, secretário? Eu não diria isso, eu acho que é divergência de percepção, entendeu? O senhor se sentiu desconfortável? Não, em nenhum momento algum. Acho que isso eu estou olhando para frente, não olho para trás. Para mim não teve nenhum problema, não. Um tema importante e a miúdo e discutido é o preço dos combustíveis, secretário. O que fazer para baixar o preço desses produtos? Então, combustível está aumentando no mundo inteiro. Não é só no Brasil que está aumentando, é no mundo inteiro. Mexer em imposto, como o Congresso está tentando fazer, vai resolver uma semana, 2, segurar o preço. Mas não vai resolver ele no longo prazo. O que resolve combustível no mundo inteiro, os caminhos são parecidos. Estados Unidos usa estoque regulador, ou seja, estoca durante um período combustível. Quando tem um momento de estresse no mercado, ele logo joga esse estoque no mercado. Outros países cobram nas participações governamentais de petróleo uma taxa over nesses momentos, ou seja, se a alíquota é 10, ele cobra 15 da empresa de petróleo e pega esse pedaço para regularizar, subsidiar preço. Outros países atuam nos dividendos das companhias de petróleo, participam sobre taxas de dividendos. Quando é governamental, o governo pega um pedaço e joga para subsidiar. O Brasil seguiu o único caminho que ninguém seguiu, que é baixar imposto dando subsídio para combustível fóssil. Quantas pessoas têm veículos no Brasil? 60 milhões de pessoas usam veículos automotores no Brasil, né? E nós temos mais de 150 milhões de pessoas que não usam combustíveis. Nós estamos subsidiando em impostos esse grupo que é mais favorecido. E, para piorar, resolveram estender esse subsídio para energia e para comunicação. Mas está subsidiando a camada alta da população. Porque a camada baixa tem tarifa social ou é 17 a alíquota. Ele está reduzindo para quem consome muita energia. Então, na verdade, a gente está tirando, dando subsídio para pessoas mais ricas, para deixar de ter recursos para subsidiar programas públicos. Na sua opinião, o que é que pode ser feito para efetivamente o preço baixar? Efetivamente, o preço baixar é ter calma e fazer um planejamento de longo prazo. No curto prazo, você não vai conseguir baixar preço. Até porque a Petrobras está com 20% de defasagem de preço em relação ao mercado internacional. Então, é preciso planejar o Brasil para refinar no Brasil o que é produzido aqui. Mas não tem um desequilíbrio, secretário? Enquanto isso, os acionistas faturaram no último ano mais de 40 bilhões de reais. Eu sei, mas ao mesmo tempo, se você tomar uma medida muito dura contra os acionistas, esses acionistas não vão botar dinheiro lá de novo. E você não vai ter dinheiro para fazer investimento. Tem que ter um equilíbrio. Por isso que eu falei em equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Então, o normal seria, nesse momento, você
fazer um planejamento para, num próximo estresse, não acontecer isso. Por exemplo, a gente teve 2 refinarias paradas no Brasil, a Abreu Lima e a Comperj. Essas refinarias estariam refinando 2 milhões de barris que o Brasil está produzindo em excesso do que precisa. A gente manda esse barril a $6 de custo de produção, dado de balanço da Petrobras, e volta ele refinado a $150. Faz sentido isso? O Brasil tem tecnologia para refinar aqui? Não era, se tivesse investido aqui, numa flutuação dessa, a gente já é produtor suficiente. Agora, teve o problema do petrolão, aí resolveram parar, mas, gente, a gente tem que olhar para frente. Olhar para frente precisamos ter refinaria para refinar nosso óleo. Não dá para a gente mandar para os Estados Unidos para refinar. Agora, secretário, aproveitando que o senhor falou em petróleo, Alagoas, né, que tem a história ligada ao petróleo, desde a década de 70, quando a Petrobras foi transferida para Sergipe, se esqueceu disso. E mais recentemente a Petrobras fez exatamente a venda do chamado Polo Alagoas, que envolve aí pilar, produção de gás. Uma empresa, né, a Origem Energia, adquiriu isso e agora está com planos em relação de investimento. Quando o senhor olha para o setor, né, de petróleo e gás aqui, e há uma ideia deles de produzir uma termoelétrica, o que é que deve mudar um pouco e o que é que o alagoano pode esperar em termos dessa economia do petróleo voltar a ter um papel, um peso pelo menos minimamente importante? Rodrigo, vai mudar tudo. A gente, há 5 anos, eu e o governador Renan Filho procuramos 3 ou 4 presidentes da Petrobras pedindo ou para ele investir, reinvestir nos campos de Alagoa, ou para ele vender. No final, o Castelo Branco decidiu colocar em venda os campos, o que foi muito importante para o Estado. A Origem assumiu e nesses 4 meses de produção novas, um pouco investimento, ela tem que investir $300 milhões nesse período, ela já aumentou a produção de gás de 350 mil metros cúbicos para mais de 500 mil metros cúbicos. Provavelmente até dezembro, acredito que eles vão chegar a 1 milhão de metros cúbicos. E no plano deles, em até 5 anos, vão chegar a 3 milhões de metros cúbicos. O que foi o auge da produção no início da década de 90 de Alagoas. 3 milhões de metros cúbicos. Alagoas hoje consome cerca de 900 mil metros cúbicos de gás. Nós já estamos ficando importador de gás, o que é inacreditável, né? Então, recuperou os campos, o campo em mar, que era de óleo, que estava sem produzir quase nada, voltou a produzir gasolina. Isso só em receita de participações governamentais do petróleo, a gente vai sair de 300 milhões ano, só esse ano nós devemos estar ainda a 500 milhões ano, só por causa desse pequeno aumento. Isso vai gerar muito recurso em Alagoas. Paralelo à Origem, a Origem está com planos, não só dela, de fazer uma térmica. A gente tem 7 térmicas com licença aprovada no IMA, nesse momento, para participar dos leilões em setembro e novembro. Leilões de energia. Se elas ganharem esses leilões, nós teremos 7 térmicas em Alagoas. 7 térmicas são investimentos que vão passar de R$1 bilhão em Alagoas, fácil. Fora o que vai gerar de impostos e empregos nesse setor só do gás. Fora a produção que vai começar, né, de exploração, que é os campos da ExxonMobil, que alocou o porto de Maceió para ser a sua base de fornecimento de insumos para começar a atender os campos de exploração. Esse demora mais, meu Deus. São 5, 7 anos de exploração até ter comercialidade desses campos declaradas, mas, de qualquer maneira, é uma agenda muito positiva, porque o gás natural é o combustível de transição entre as energias não renováveis e as energias renováveis. E eu acho que é um caminho muito importante Alagoas ser um grande produtor de gás. Já agora, com a mudança para a Origem, nós estamos com o menor preço de gás natural para o setor industrial do país. Mas a população pobre vai sentir esses efeitos, secretário? Eu digo isso porque, por exemplo, o senhor falou de BRK, de Equatorial, o que a gente tem visto é a população sofrendo. A Equatorial e a BRK prestam um péssimo serviço aqui no estado, tem prestado até o momento. Aí pergunto, a população mais pobre vai sentir os efeitos disso? Vai sentir, eu acho que leva um tempo, né? A BRK tem 3 anos para chegar aos indicadores de qualidade do contrato, que são completamente diferentes dos indicadores de hoje. Ela não consegue de um dia para outro, ela assumiu o serviço tem alguns meses, né?
Então ela tem um período de transição, ela está aqui já há algum tempo, mas depois da transição ela tem alguns meses que assumiu o serviço. Que parece que é bom para todo mundo, permita-me, secretário, só é ruim para a população mais pobre, né? Não, não vai ser não. Mas tem que ter um tempo, porque ela precisa fazer os investimentos, ela tem que tirar os vazamentos de água, ela tem que melhorar os sistemas e a relação... A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho, ok? A gente volta já. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje, são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Rodrigo Cavalcante. E o nosso entrevistado do dia é o secretário da Fazenda aqui do estado de Alagoas, Jorge Santoro. Secretário, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. João Mozinho. Santoro, muito se falava do seu trânsito político na Assembleia Legislativa, da sua habilidade política. Isso teria sido um dos motivos para o seu nome ser cogitado para a disputa do Palácio República dos Palmares. Como você vê essa quase opção de disputar o Palácio República dos Palmares e essa sua habilidade política, esse trânsito da tua conjuntura? João, eu nunca tive intenção nenhuma de ser político. E o secretário de Fazenda, naturalmente, ele tem que transitar lá no Legislativo, senão ele não aprova os projetos dele. Então era necessário, desde o início do governo, ir lá debater os projetos importantes. E alguns projetos são bastante duros para os parlamentares aprovarem, né? Como foram os 3 reformas de Previdência, mudança de carga tributária, rearrumação tributária que o Estado fez. Então eu acabei indo muitas vezes na Assembleia Legislativa e discuti isso várias vezes com vários deputados. E todo ano a gente tem a agenda do orçamento, né? Que a gente tem que aprovar o orçamento, LDO, LOA, por exemplo, amanhã tem a reunião da LDO. Então é uma agenda normal que o secretário de Fazenda, ministro da Fazenda, faz no Legislativo e ter essa troca. Eu sempre fui muito aberto ao debate e nunca me escondi. Então talvez tenha gerado essas especulações. Você toparia disputar o governo do Estado? Sinceramente, nunca parei para pensar nisso. Eu acho que eu não tinha condições políticas para isso. Acho que em momento algum eu construí esse caminho de política. A sua filiação ao MDB, como é que se deu esse processo? Porque obviamente que, né, para a população pareceu que uma intenção do governo de ter o Santoro como um nome, uma opção. Então, o senador Renan e o agora vice-governador Dr. Vanderlei tinham me convidado para participar da Fundação Ulisses Guimarães para iniciar debates, montagem de estruturas de programas de governo. E aí eu tinha topado isso, tava se desenhando isso. Eu nem sabia que precisava ser filiado para participar da fundação. Fui saber depois por uma ligação do pessoal do MDB de Brasília. Mas a ideia inicial era participar dessas discussões, mais de montagem de programas, de estudar assuntos importantes para Alagoas, ter um debate mais qualificado. E aí, nesse meio caminho, eu fui filiado ao MDB. Secretário, como era a sua relação com o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, e como está hoje? A relação sempre foi muito boa com o presidente Marcelo Vitor e continua a mesma coisa. Ela está mais estreita hoje? Hoje a gente tem se falado mais do que falava-se antes, até porque a gente tem uma agenda hoje legislativa muito intensa hoje. Nos últimos meses, a gente está com muitos projetos de lei na Assembleia e estamos encaminhando outros projetos de lei, uma agenda muito complexa, né? Nós estamos mandando uma lei nova, a lei do 5G, por exemplo, que Alagoas é um dos estados do Nordeste que não mandou a lei do 5G. Estamos mandando para a Assembleia. Se houve um debate interno dentro do governo para mandar.
senão o Estado não recebe os investimentos de 5G. Tem que ter uma lei estadual autorizando. A lei do gás, que a gente vai abrir um mercado de gás aqui, como o Rodrigo acabou de colocar. Alagoas vai ser um grande player, um grande hub de negócios de gás no Brasil. Mas para isso, eu tenho que ter uma regulamentação abrindo o que se chama o mercado livre do gás. Porque hoje só o gás pode fazer essa venda. Então eu tenho que abrir o mercado para outros players entrarem no mercado. Então tem uma agenda legislativa muito intensa que a gente vai fazer. Tem a questão da região metropolitana polêmica, o Supremo decidiu mudar a composição, a gente mandou a lei, aí eu já passei a semana passada lá 2 vezes para debater sobre isso. Então a gente está com uma agenda maior do que foi ao longo dos 7 anos, está muito concentrada agora e a gente tem se falado muito desses embates. Não é embate, diria assim, são debates intensos, necessários e dúvidas que surgem em projetos desse tipo. O senhor não acredita que esse período eleitoral e o acirramento, porque a gente está vendo de um lado a polarização nacional, isso vai ter reflexo direto na campanha desse ano aqui em Alagoas. Isso, de certa forma, não pode empobrecer o debate? E aí a minha pergunta especificamente, que a Secretaria da Fazenda e o senhor como técnico tentou blindar muito isso. Depois tem uma filiação ao MDB, que o senhor explicou agora o motivo, uma aproximação da Assembleia, ou seja, claramente o senhor tem partido durante uma campanha eleitoral. E a questão fiscal, ela independe de Paulo Dantas, de Renan Filho, ela tem que ser um compromisso do Estado, não do governo. O senhor não se preocupa que talvez esse acirramento político e talvez até a sua participação política mais forte não possa atrapalhar um pouco essa cultura de consolidação fiscal no Estado? Rodrigo, eu até separei isso. Acho que eu aprendi lições e nesses últimos meses... Na rede social, aprendeu na rede social. Aprendi. Então eu tenho procurado não debater coisas de município, não debater coisas internas aqui. Eu estou debatendo coisas econômicas nacionais. Quem está me acompanhando no último mês pode olhar que eu só trato de temas nacionais, raramente falo de algum tema nacional, regional aqui. E isso, para procurar separar isso, eu acho isso importante. Achei que eu estava indo muito para uma linha que não tinha necessidade disso. Por falar em tema tentei nacional, contribuir localmente, mas eu acho que nem sempre é bem percebido. Por falar em tema nacional, como o senhor avalia a política econômica de Paulo Guedes? Para a gente entrar no tema nacional. Então, eu avalio que não tem política econômica. Se tivesse, a gente não estava passando o que a gente está passando. Esse é o grande problema da gestão do Paulo Guedes. Como não tem, ninguém conhece, são coisas soltas e esparsas, você não tem um conjunto de uma obra, não tem um objetivo focado. A gente não tem uma trajetória fiscal. E aí, se você olha, olhando os mercados futuros de mercado financeiro, só vai aumentando a taxa de juros, só piorando a inflação. Fica parecendo que é torcida. Torcida não dá em economia. Você tem então, que ter o posto um plano Ipiranga claro. não tem dado certo. Não sei nem se seria um posto Ipiranga. Na verdade, acho que essa coisa de posto Ipiranga, ele incorporou nele e virou um faz-tudo. O ministro da Economia não faz tudo. Para começar, quando juntou tudo na economia, o ministério ficou gigantesco. É impossível dar conta daquilo. São diversos secretários especiais, você não consegue. Um secretário de Fazenda mal dá conta de tocar uma pauta financeira e tributária. Se meter em comércio exterior, se meter em política industrial, você não consegue. Você pode ajudar, mas tocar uma agenda dessa, você não consegue. Então, na minha opinião, o Ministério ficou gigante, muito grande, concentrou muito poder numa única pessoa. Isso nunca é bom. O Paulo Guedes é despreparado ou o Ministério é desorganizado? Eu não acho que ele seja despreparado, não, João. Eu acho que, na verdade, ele é um cara muito preparado. Eu acho que faltou organização dentro do governo. O governo não é igual ao setor privado. Do chefe dele? Então, o chefe dele é desorganizado pela cabeça dele, como é. A gente vê isso claramente todo dia. Governo, você precisa ter uma organização, um fluxo. Tem burocracia a ser vencida. O Centrão não tem culpa nisso também? Então, o Centrão age na pauta do Centrão, que é uma pauta de interesses locais. A gente vê isso pelas emendas secretas. Hoje, o maior investimento do Brasil está concentrado em 40 bilhões em emendas parlamentares. Nunca antes, não há na história do mundo um país que tenha 6.500 emendas no orçamento. Agora, secretário, o segundo maior é Portugal, com 100 e poucas emendas. Agora, só um ponto. O senhor falou da concentração no ministro Paulo Guedes.
Mas, de certa forma, existe essa coordenação também regionalmente. O senhor aqui em Alagoas não tem uma influência só na fazenda. O senhor tem uma influência direta no planejamento, né, com a Renata lá, ou seja, o senhor terminou tendo um papel muito maior do que o secretário da Fazenda tinha tradicionalmente no passado, sobre política econômica, sobre planejamento, sobre o que você faz. Nesse governo Paulo Dantas, essa sua coordenação não aumentou? Então, eu acho que tem que separar um pouquinho. Uma coisa é você colaborar com uma secretaria. Eu colaborei com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na minha gestão inteira, não importando o secretário, né? Mas a Renata agora no planejamento, por exemplo, antes era o Fabrício, antes era o Christian, tinha uma relação pessoal comigo gigante. Eu acho que esse tipo de relação é importante ter dentro do governo. O governo, os secretários se falarem e ter uma linha de proximidade é muito importante. Ter secretários antagônicos é péssimo para um governo. A minha visão, quanto mais próximos os secretários forem criar um espírito de corpo, facilita muito a gestão. Eu, não, de maneira nenhuma, eu quero ver alguém mandar na Renata, Rodrigo. Duvido alguém mandar na Renata. É impossível. Como eu nunca mandei no Fabrício. Eu posso dar uma opinião, uma sugestão que ele vai ouvir ou ela vai ouvir se quiser ou não. Eu acho que faz parte disso. Eu sou um pouquinho mais velho, tenho um pouquinho mais de cabelo branco, aí isso ajuda um pouquinho, né? Agora, o secretariado é novo, então olha o secretariado novo. Aproveitando, o senhor falou do processo de licitação e de que, por exemplo, alguns ativos na questão do saneamento já estavam um pouco defasados. A Casal sabia disso, na verdade, né? Quer dizer, talvez não ter tanto instrumento técnico para isso, mas existe isso. E mais do que isso, no processo de licitação, você vai ter, naturalmente, a chegada, né, a cobrança em muitos municípios do Sertão e do Agreste que não estavam acostumados, prefeitos que nunca estavam acostumados à cobrança de água, etc. Você não acha que faltou uma comunicação do governo do estado maior em mostrar como vai ser essa etapa? Porque existe uma previsão de 12% de tarifa social e a gente está nos estados mais pobres da federação. Quando o morador do sertanejo, quer dizer, qualquer tarifa para ele vai ser um impacto direto. O que o Estado deveria ter feito para que essa transição não se dê de uma forma como, por exemplo, se deu com a BRK abrupta, vamos dizer assim? Vamos separar um pouquinho. Região metropolitana, a tarifa social prevista no contrato é 8, mas não está limitada a 8. Se chegar a 10, 12... Reequilibra-se o contrato. Reequilibra, mas veja, a gente nesse tempo inteiro não chegou a 6 ainda. E na Casal era 1%. E no Sertão, a gente botou 12 a 15, dependendo da cidade, né? 12 a 15, variou. E mesmo assim não tem limite. Se chegar a 20, vai ser 20. Depois reequilibra o contrato. Um outro dado importante, no bloco do Sertão e no litoral, a gente já aprendendo com o bloco A, a gente fez uma rampa de 7 anos para se chegar à tarifa da Casal. Ou seja, a gente usou a tarifa da Casal como parâmetro. E quem tem uma tarifa menor vai levar 7 anos para chegar à tarifa da Casal. Por exemplo, se a tarifa base da Casal é R$50, acho que é 56, e a cidade cobra 15, ela vai levar de 15 para 56, 7 anos para chegar. Então é uma rampa bem suave. Eu acho que isso fica mais tranquilo para você ter essa transformação. Acho que os prefeitos estão Agora, preparados. Agora, um dado importante, mesmo com todos os estudos que nós fizemos, a Casal não sabia que tinha problemas no emissário, porque ela não tinha dinheiro para fazer os investimentos. Por exemplo, num cano, a BRK está usando tecnologia, a empresa que ela está contratando, de botar robô nos dutos todos. Aí ela vai ver onde estão os vazamentos. A gente nunca teve dinheiro na Casal para fazer esse tipo de investimento. São investimentos muito caros. Ok, secretário João Mozinho. Secretário, a gente tem visto essa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia e tem impactado vários comércios, inclusive o brasileiro. Como é que você vê essa questão atualmente? É um problema que afeta o mundo inteiro. A gente teve uma discussão no Confaz, tem 2 anos atrás, puxada por Sergipe, que queria reativar a sua indústria de fertilizantes. Foi uma briga, o Nordeste se juntou a favor de Sergipe. E foi muito importante, porque reativaram-se a indústria sergipana, porque o Brasil, num dado momento, há 20 anos atrás, resolveu isentar completamente de qualquer tipo de imposto de importação de fertilizante. E a gente tendo altas reservas de calcário aqui, como tem em Sergipe, como tem em Mato Grosso e em outros locais. Então a gente abriu mão, não estrategicamente, de ter fertilizantes produzidos no Brasil. Hoje só produzimos 15% só.
do que a gente precisa. Foi um erro estratégico lá atrás? Erro estratégico, não há dúvida disso. Porque o Brasil hoje é o grande produtor de commodities agrícolas. Então a gente não pode ficar na mão de importação, 100% importado de fora. A gente tem que ter um plano de organização numa crise e ativar uma produção. Claro que uma produção de fertilizantes exige uma mineração muito ruim, que tem efeitos ecológicos muito ruins para a população. Mas em momentos de crise tem que ter soluções para esses momentos. Você não tinha esses planos. Secretário, o deputado estadual Francisco Tenório disse aqui no programa Ponte que uma das preocupações dele seria com os anos que estão por vir em relação ao Estado. Por exemplo, a manutenção dos hospitais, né, que foram construídos. O senhor acha que tem risco da gente ter dificuldades em manter essas estruturas, esses equipamentos públicos que foram construídos? Eu acho que toda gestão pública ela tem um plano. A gente fez um plano de construir os hospitais e eles terem o custo pelo valor anual do seu custo de fabricação. Por enquanto, está tudo dentro dessa normalidade, nesse momento. Mas manter é muito mais caro do que construir, claro. Não. A nossa intenção é manter no mesmo custo que foi construir anualmente. Mas você constrói uma vez só, né, secretário? Então, a manutenção é anual. Mas a conta é essa. A conta no mundo inteiro, o parâmetro é... Claro. Se eu construir por 70 milhões, o custo de manter ele durante um ano é 70 milhões. Se a gente manter esse parâmetro, é um parâmetro que mundialmente as pessoas usam. Claro que se vai variar momentos de estresse, como foi o Covid, que vai gastar perda mais de pouco. receita, o Estado pode... Então, aí em relação à estrutura fiscal do Estado. O Estado foi construído, a estrutura fiscal do Estado, para suportar, manter esses hospitais. Até porque a gente tinha uma demanda reprimida na área de saúde muito grande em Alagoas. Não, claro, e permita-me, para que fique claro, eu acho que são equipamentos importantíssimos. Era um absurdo um estado como Alagoas passar 40 anos, 20, 30 para construir um novo hospital. A gente tinha o HGE aqui, uma coisa absurda. A preocupação, naturalmente, também do deputado, ela tem sentido, claro, né? A gente quer que o equipamento seja construído e seja mantido, né? Essa é a preocupação. Então, a gente fez uma trajetória fiscal, Cícero, em que cabia, primeiro, eu colocar a despesa de educação no Estado dentro dos 25% real. Alagoas nunca fez 25% de educação real. O que é isso? 5% do gasto dos 25% não eram aplicados em educação, na prática. Eu pagava aposentados e pensionistas. O percentual constitucional obrigatório que o Estado tem que investir. Eu pagava os pensionistas. A gente colocou para dentro esses 5% e que isso abriu uma leva de programas educacionais fundamentais para o Estado. E, ao mesmo tempo, a gente fez uma programação para a construção desses hospitais. A gente fez essa programação lá em 2016. Não foi agora. A gente só conseguiu terminar agora os hospitais. A gente tinha se programado fiscalmente para isso agora. Qual é o limite agora? É claro que com a educação ampliando o gasto de custeio e a saúde aumentando o gasto de custeio, a minha capacidade de investir anualmente vai cair. Eu não vou ter mais 15%, 20%, 30% da minha receita, como eu tive no ano passado, para fazer investimentos. Eu vou ter um valor menor, eu vou ter 6%, 7% de capacidade própria. Mas, ao mesmo tempo, eu já tenho um serviço colocado. Eu já tenho um serviço prestado à população. E, com isso, no médio prazo, a expectativa é que a nossa economia vá agregar. Pensa só o seguinte, imagina um turista que vai lá para Maragogi, se acidente. Ele ia se socorrer aonde? Em Maceió. Hoje a gente tem um hospital naquela região. Isso atrai investimento privado. Por outro lado, há uma redução também de custo, falando especificamente da saúde, secretário, eu acredito, porque o Estado ele tem uma rede de apoio, uma rede credenciada, né? À medida que você oferta mais serviço, naturalmente também você usa menos essa rede credenciada, né? Na verdade, isso seria a lógica se eu não tivesse uma demanda reprimida tão gigantesca. Grande, né? Eu tenho pessoas... Sentido, né, Rodrigo? Eu vou gastar mais porque eu construí o equipamento e vou precisar menos do serviço da rede credenciada. Mas a gente, só para você ter ideia, a gente só tinha um equipamento de hemodinâmica na rede pública do Estado, que era o do HGE. Um equipamento só. Então, com todo esse custo em relação aos equipamentos que foram construídos, o Estado vai continuar gastando basicamente o mesmo com a rede credenciada, eu acho a rede particular. Eu acho que a gente está mudando o perfil do gasto. De portas abertas do passado para uma seletividade nesses hospitais filantrópicos.
Ou seja, eu vou não ter mais atraso na fila de cirurgias. Eu vou usar a rede filantrópica para fazer média e alta complexidade, que o SUS paga melhor. Até porque eu tenho um problema muito grande, é o credenciamento dos novos hospitais no SUS. Até agora, nenhum dos hospitais nossos foi credenciado no SUS. Leva-se de 2 a 3 anos para o governo federal credenciar. Então, o Tesouro paga 100% dos custos deles. Então, nesse momento, é melhor fazer o alta complexidade no hospital da rede filantrópica. Então, a gente não vai desamparar a rede filantrópica nesse momento. Eu acho que é um conjunto de ações coordenadas. Mas não há dúvida, o gasto de saúde do Estado, que era 12% da receita, mesmo a receita subindo muito acima da inflação, nós vamos parar esse ano em 16%, 17% tranquilamente. A gente espera que essa rede credenciada cumpra com as suas obrigações, pague aos seus funcionários, por exemplo, né, que tem ocorrido aqui com frequência no pagamento. Secretário, há clima para a manutenção das festas juninas em decorrência da calamidade em vários municípios aqui em Alagoas? Eu não sei ainda a extensão dos danos, se vão permanecer durante muito tempo. Vai depender muito do clima. As festas juninas é um evento muito importante de resgate da nossa cultura num período de 2 anos e meio de Covid. Eu acho que todos os municípios que fizeram ação, com o Estado e a capital também fazendo, isso geraria um movimento econômico muito importante para o Estado no momento de baixa do turismo. Então, a gente geraria muitos empregos nesse momento de baixa e que a pobreza tem aumentado no Brasil por causa da inflação. Secretário, sem dúvida, se isso fosse planejado junto com o trade turístico, junto com as companhias aéreas, com a malha aérea. O que a gente está assistindo, na verdade, é uma concorrência entre a Prefeitura e o Governo do Estado para showmícios disfarçados de São João na véspera de ano eleitoral. Para a gente ter isso, quer dizer, além dos cachês, análise da identidade cultural, um São João de um litoral, que é muito importante, no sertão, precisava haver um planejamento. O que é que nós vamos fazer para atrair turistas? Qual é a programação? Né? A gente está vendo, Rodrigo, na verdade, é um ano eleitoral eu não posso falar pelos municípios, mas a programação do Estado estava organizada desde março. E junto com ela, você viu o lançamento do plano com trade, foi tudo combinado com trade turístico. A gente está botando ali de 30 milhões em marketing de turismo, que inclui esse momento. Nós vamos receber nesse período aí a convenção da CVC, marketing direto na Decolar, e voos internacionais sendo mantidos. Foi tudo discutido com o trade, inclusive o São João. O senhor há de convir que um show do Wesley Safadão em Batalha não é exatamente um show que vai atrair turistas, não que Batalha merece até mais e com identidade, com mais recursos da cidade de Batalha, mas obviamente não tem a ver isso com o planejamento turístico. Eu estou fazendo a análise do conjunto da obra, né? Do conjunto da obra, eu não estou indo num caso pontual. Para a gente encerrar, secretário, lamentavelmente chegou o nosso tempo, papo bom, né? Mas papo bom. Passa rápido, é importante. Nas horas vagas, além de torcer pelo Fluminense, o que é que o senhor tem feito? Rapaz, tentando emagrecer um pouquinho. Eu engordei demais de novo. Não está tendo muito sucesso? Não, melhorei. Eu perdi um pesozinho já. Mas o Covid foi muito duro comigo. Eu tive sequelas do Covid. Aí eu voltei a poder fazer exercício físico há pouco tempo. Então, tenho procurado, entrei em de beach tênis aí de novo. Joguei uma partidinha, estou aos pouquinhos fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu estou estudando ainda. Entrei no curso de contabilidade. Gosta de música, secretário? Gosto de música, eu gosto. Qual o estilo? Eu gosto de rock. Aí tá certo. Rock and roll na vida. Rock and roll, gosto mesmo. É isso. Então vou perguntar aqui, que banda assim o senhor gosta mais do rock? Banda, eu gosto muito do Led Zeppelin, gosto do Red Hot Chili Peppers. Pai, tem bom gosto mesmo, secretário. Gosto de muita coisa. Bom gosto. Eu também sou roqueiro, secretário. Led fantástico, né? Curte também um Iron, por exemplo? Menos um pouco. Menos um pouco. Não gosto muito do metal, não. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela participação. Prazer, Cícero. Prazer, Mozinho, estar aqui com vocês. Agradeço também ao meu colega de bancada, João Mozinho. Obrigado, Cícero. Obrigado, secretário. Obrigado, Cícero. Obrigado, Rodrigo. É isso. Agradeço a você pela audiência e até semana que vem.